Pois é, depois do depoimento da Jéssica, agora vamos conversar com o Dr. Osíris Casais, cirurgião geral, e que realiza cirurgia bariátrica, né? O depoimento da Jéssica foi muito importante para a gente poder entender, né, o medo que ela tinha da cirurgia, o pensamento que ela tinha em várias vezes desistir, achando que poderia acontecer algo mais grave se ela realizasse a cirurgia. Mas vamos conversar com o Dr. Osíris Casais, como eu disse, cirurgião geral, e que pode tirar as dúvidas nossas em relação a essa cirurgia. A Jéssica estava contando, doutor Osíris, que estava meio que com medo. Essa cirurgia traz algum risco de morte para o paciente? Que alegria ter o senhor aqui. Boa tarde, através de Voz da Bahia. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, essa oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. Bom, risco toda cirurgia tem, é claro, tá? Mas é verdade que a cirurgia bariátrica hoje, ela tem um risco baixo. Tá? Há mais ou menos 22 anos que começou a fazer cirurgia bariátrica, ela tinha um risco maior, né? Era em torno de 3%, 2,5% a 3%. Hoje é um risco baixo, a gente sempre fala que é risco menor que 1%. Sim. Porque não existe zero em medicina, né? Toda cirurgia oferece um risco. Então hoje, quando a cirurgia é feita com uma equipe capacitada, né, um hospital que seja preparado para tal, claro, os riscos são baixos. Tá? É claro, como o senhor disse, que tem esse risco baixo, mas quem é que pode realizar essa cirurgia? Ou melhor, quem não deve realizar essa cirurgia? Bom, a cirurgia bariátrica ela surgiu há mais de 40 anos. Sim. E ela foi inicialmente designada dos pacientes obesos. Certo. Os pacientes que tinham, né, chamada obesidade mórbida. Pois não. Então a classificação inicial para indicação foi baseada no IMC, que é o índice de massa corporal. Esse índice é o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? Então quem tem obesidade, que é a partir de 30 até 34, classificado como obesidade grau 1 ou obesidade leve, e 35 a 39 é grau 2, com obesidade moderada, e a partir de 40 é a obesidade, é a obesidade mórbida, que é a obesidade grau 3. Os pacientes que têm obesidade leve, inicialmente a indicação é tratamento clínico. Ele pode vir a ter indicação de cirurgia, principalmente se for associada a diabetes com difícil controle clínico, tá? Que aí surgiu, a partir desse momento, a chamada cirurgia metabólica. A cirurgia bariátrica também pode ser indicada para os pacientes que têm obesidade grau 2 com doenças associadas, doenças que sejam causadas ou agravadas pela obesidade, como exemplo, a diabetes, hipertensão, apneia do sono e outras várias doenças associadas. E a obesidade mórbida, a indicação já é de cirurgia independente de ter ou não doenças associadas. Agora eu percebo também que tem vários tipos de cirurgia bariátrica, né? Parece, ao nosso ver, são vários tipos de cirurgia bariátrica e que estamos conversando com o doutor Osíris Casais, cirurgião geral, atende aqui na MDI Cardio Center em Santo Antônio de Jesus e que realiza inúmeras cirurgias bariátricas, muito renomado esse médico, e que eu estou fazendo a maior alegria, tendo a maior alegria de conhecê-lo aqui pessoalmente. Existem vários tipos de cirurgia bariátrica, seria isso? Existem técnicas, né, para cirurgia bariátrica. Já existiram algumas que hoje já não são tão realizadas, como a banda gástrica, como a cirurgia escopinária, o duodenal switch, que eram algumas técnicas que hoje praticamente não são realizadas. Basicamente, hoje nós temos duas técnicas, que é o bypass gástrico, que algumas pessoas chamam de capela, outras chamam de gastroplastia, redução de estômago, e o sleeve, que é a gastrectomia vertical. Algumas perguntas de internautas que foram enviadas aqui para a nossa redação, como ficaram sabendo que o senhor viria aqui no programa, né? E aí disseram aqui, tem uma menina que diz assim: Marcos, eu tenho 1,69, 96 quilos, sou hipertensa, posso fazer a cirurgia bariátrica? Eu diria que ela tem aí mais ou menos em torno de 30 quilos acima do peso. Com a hipertensão arterial, provavelmente ela deve estar inicialmente no grau 2, né? Eu acredito que em IMC de 35, 36, 34, por aí. Ela teria indicação de cirurgia por ter doença associada. Por questões até éticas, a gente não fala de valores. Sim. Né? E carga é relativo, né? O preço é relativo. O custo da cirurgia, porque ela inclui alguns outros materiais que a gente usa na cirurgia, são materiais descartáveis, que geralmente são materiais caros. Então isso torna a cirurgia com um preço um pouco mais elevado. Tá? Mas assim,
Se a gente for comparar a mesma coisa, há 20 anos atrás era um valor bem mais alto, hoje é um valor bem mais acessível. Muito bom. Tem pergunta, mais uma pergunta. Quem usa a bolsa de colostomia pode fazer cirurgia bariátrica, doutor? Olha, ter a colostomia não exatamente isso contraindica a cirurgia. Tá? Tem que ser avaliado o motivo que esse paciente está em uso de colostomia. Não, provavelmente deve ser uma colostomia que está perguntando que é uma colostomia definitiva. Tem que saber qual foi o motivo que fez ela levar essa colostomia. Geralmente, casos como esse é uma indicação justamente para fazer o sleeve, que é uma cirurgia que só mexe no estômago, não mexe no intestino. Mas aí teria que ser avaliada a indicação e depois disso ver qual seria a técnica mais apropriada para tal. A cirurgia bariátrica é outra pergunta também. Quanto é que eu vou perder de peso quando eu realizo a cirurgia bariátrica? Bom, essa é uma pergunta que geralmente os pacientes ficam ansiosos, mas a gente costuma falar o seguinte: a obesidade é uma doença crônica, é uma doença que não é curável, até então ela é tratável, tá? Então, quando a gente vai buscar o tratamento da obesidade, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é pensar que é tratamento de uma doença. Segundo, perder peso, claro, para você tratar a obesidade você precisa perder peso, mas não é o principal, tá? Então, assim, a gente não deve se preocupar se vou perder 10, se vou perder 20, se vou perder 50, se vou ficar com 60 ou com 70. A gente tem que se preocupar em fazer as coisas certas, se alimentar corretamente, tomar as vitaminas que são necessárias quando indicado, né? Fazer exercício físico e principalmente ter as mudanças de hábitos de vida. Muito a perda bem. de peso ela vai ser decorrente, consequente ao bom tratamento que vai ser efetuado. Pessoal que tem mais idade, doutor, eu até fiz essa pergunta para a Jéssica, eu sei que ela não era médica, mas foi uma pergunta que surgiu também. O pessoal de mais idade, né, da terceira idade, os idosos, estão muito além do peso, podem realizar cirurgia bariátrica ou tem mais risco para essa cirurgia? Bom, existe um limite, entre aspas, com relação à indicação para cirurgia. Por exemplo? Tá? Hoje, né, pelo Ministério da Saúde, é de 15 anos, a partir de 15 anos até 65 anos. Mas isso não quer dizer que quem tenha menos de 15 anos ou mais de 65 anos não possa ser submetido à cirurgia. É claro que quando você vai operar um adolescente ou uma criança, você precisa de uns cuidados muito maiores, principalmente pré-operatórios e preparação para a cirurgia. E assim também com um paciente mais idoso, com uma idade mais avançada. Eu já operei um paciente com 75 anos, tinha uma atividade ainda importante e que a cirurgia seria muito benéfica para ele, ou seja, a perda de peso para esse paciente seria muito benéfica. Então a gente tem que fazer uma análise, colocar na balança os prós e os contras. Tá? É evidente que um paciente com 70 anos, se a gente for pensar cronologicamente, ele tem uma expectativa de vida menor do que um paciente de 30 e poucos anos. Então eu tenho que analisar qual é o ganho que esse paciente vai ter com o tratamento da obesidade, se realmente vai ser bastante efetivo para esse paciente. Mora em outro estado e país, é possível realizar acompanhamento e a cirurgia aí na MDI? Boa pergunta, vamos lá. Pode, né, Aline? Com certeza. Pode. A gente pode, às vezes, tem casos que a gente pode fazer acompanhamento online, tá? Em determinados casos, principalmente na fase inicial, a gente até não gosta muito do atendimento online, porque às vezes a gente precisa ter aquele atendimento mais próximo e depois a manutenção, o acompanhamento, ele pode ser feito na forma online. A cirurgia bariátrica é coberta pelo convênio? Sim, hoje praticamente todos os planos de saúde, todos os planos de saúde cobrem a cirurgia. Gente, é uma entrevista muito bacana, né? Gostei muito de conversar, tirar as dúvidas com o Dr. Osíris Casais, cirurgião geral, aqui no MDI Cardiocentro, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. E para a gente poder fechar, a última pergunta também aqui, é se a pessoa vai voltar a engordar de novo. Porque eu conheço amigos meus, doutor, que fez a cirurgia, não foi o caso da Jéssica não, mas que engordou tudo de novo, nem parecia, nem parece que fez a bendita cirurgia bariátrica. Por quê? Bom, como eu disse anteriormente, a obesidade é uma doença crônica e de difícil tratamento, não é fácil. Se fosse fácil, como dizem, basta fechar a boca e fazer exercício, nós não teríamos tanto obesos como a gente tem no mundo, tá? E a cirurgia também não é uma cura, é tratamento. É um tratamento melhor que o tratamento clínico? Sim, é melhor. Praticamente a gente não tem como discutir isso. A cirurgia é mais efetiva do que o tratamento clínico, tá? Mas os pacientes que fazem cirurgia podem voltar a engordar? Pode, em torno de 20% a 30%. Isso depende da técnica que foi realizada, depende do grau de obesidade e outros fatores também que podem estar associados, tá?
E por que esses pacientes voltam a engordar? Por falha da cirurgia? Na maioria das vezes não. Pode ser por falha da cirurgia, mas a minoria é por falha da cirurgia. A grande maioria é geralmente por uma não adaptação às mudanças de hábitos necessárias, tá? Mas hoje, mesmo aqueles pacientes que voltam a engordar, a depender do caso que seja, não são todos os pacientes, mas existe um que a gente chama de cirurgia revisional. É uma tentativa, uma nova, não vou dizer assim, uma nova chance, eu não gosto de falar com uma nova chance. É identificar o que possa ter causado esse reganho de peso e ver que cirurgicamente pode ter alguma ajuda. Isso hoje é possível.